Então, vamos falar agora sobre este trânsito que todos os astrólogos têm vindo a falar desde o início do ano, alguns desde o ano passado, e que tem a ver com a quadratura entre Saturno e Urano. E eu apresento-vos aqui, vocês veem o slide todo? Ok. Sim. Este ciclo da globalização, que vai desde 1988 até 2032, geralmente é um ciclo no qual, de Saturno e Urano, no qual nós estamos inseridos neste momento. No outro dia eu ouvi a Rosita Iguana dizer que nós somos um bocadinho como as bonecas russas, em que há umas que estão dentro de outras, e nós estamos sempre dentro de uma série de ciclos cósmicos, e um deles é o ciclo entre Saturno e Urano. É um ciclo que dura à volta de 45, 46 anos. Portanto, o ciclo onde nós estamos agora começou em 1988 e vai terminar em 2032. E quando é que ele termina? Quando Urano e Saturno fizerem uma nova conjunção. Este ciclo é chamado tanto pelo Rudyard. O Rudyard tem um livro chamado A História ao Ritmo do Cosmos, em que ele analisa os grandes ciclos dos planetas lentos, 2 a 2, mais ou menos, às vezes 3 a 3. E por outro lado, há um astrólogo francês que se dedicou muito à astrologia mundial, chamada astrologia mundana, que é o André Barbeau, e que morreu no mesmo mês e no mesmo ano da Flávia. Foram dois grandes astrólogos que partiram quase na mesma altura. Ora bem, então o ciclo de Urano e de Saturno, ou de Saturno com Urano, teve a sua primeira conjunção a 13 de fevereiro de 1988. Eu tenho aqui, vou-me socorrer também de algumas datas e de alguns apontamentos que tenho aqui. E depois houve uma outra conjunção no dia 17 de outubro do mesmo ano. Portanto, o ciclo relativamente ao qual neste momento Saturno e Urano estão em quadratura foi um ciclo que se iniciou em 1988. E eles estavam os dois, claro, se houve uma conjunção, eles estavam alinhados, estavam em Sagitário, nos últimos graus de Sagitário. Por uma vez eles alinharam-se no grau 29 e noutra, salvo erro, no grau 27 de Sagitário. E é muito importante ver em que signo é que começou essa conjunção, porque dá um bocadinho o mote também desse ciclo que está a iniciar-se. Um ciclo entre Urano e Saturno é sempre qualquer coisa que tem a ver com novas formas de olhar a sociedade. Urano traz um olhar novo, traz o olhar fora da caixa. E Saturno traz a forma, traz o método através do qual eu posso concretizar aquilo que o Urano intui. Por outro lado, eles são polares, embora rejam os dois Aquário,
eles são polares, porque Saturno olha para trás. Saturno é o tempo, é a estrutura, é o passado, é o velho, é o rigor, são as leis, são os limites. E Urano é o futuro. Urano é a liberdade, é não ter limites, é não ter regras, ou melhor, é ter as regras que são inspiradas de dentro de nós. Não é bem não ter regras. Mas há aqui uma certa anarquia no Urano. Ora bem, eles ficaram em conjunção em Sagitário, que é um signo de fogo, é um signo de fé, é um signo de expansão, mas muito próximos de Capricórnio, que é o signo das estruturas sociais, é o ciclo muitas vezes também associado aos grandes grupos financeiros, no fundo é uma certa mentalidade social, a civilização em que nós estamos. Eu escrevi aqui por curiosidade, porque das duas vezes que eles se alinharam, o Sol estava, numa das vezes o Sol estava em Aquário, noutra das vezes o Sol estava em Balança, portanto o Sol, que é a consciência e a identidade, estava em signos de ar e em signos de comunicação. É muito difícil analisar esta conjunção por si só. Porquê? Porque na mesma época houve mais duas grandes conjunções que aconteceram. Saturno fez conjunção a Neptuno em 1989 e depois Urano fez conjunção a Neptuno entre 1990 e 95, 1993 foi talvez o ano mais importante destas conjunções. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nesta altura, na última década do século XX, houve grandes ciclos que se iniciaram e que nos estão a condicionar neste momento. Há aqui três bonecas gregas, russas, peço desculpa, uma que tem a ver com Saturno-Urano, outra que tem a ver com Saturno-Neptuno e outra que tem a ver com Urano-Neptuno. Estes ciclos que envolvem Neptuno têm muito a ver com a ideologia. Saturno-Neptuno tem a ver com a estruturação de uma nova visão, de uma nova ideologia. E se vocês repararem, eu vou mostrar-vos daqui a pouco, isto coincidiu exatamente com a queda do Muro de Berlim, com o desmantelamento da União Soviética, com uma série de novos países que surgiram. Portanto, há realmente uma nova ideologia, uma nova ordem. E Urano-Neptuno tem a ver com essa ordem. Portanto, aqui a estruturação da ideologia, aqui a visão dessa nova ordem. E eu tenho aqui um desenho do André Barbeau, em que ele mostra como é que estava o céu em 1989. E reparem, Urano está representado da mesma maneira, mas isto representa Plutão e isto representa Neptuno. E reparem o que é que se passava. Nós tínhamos, nessa altura, portanto, em 89, se em 88 Saturno e Urano estavam em Sagitário, mas mesmo a entrar para Capricórnio, em 89 eles já estavam os dois em Capricórnio, mais Neptuno. E cá estão os três ciclos a iniciar-se: Saturno, Neptuno, Saturno, Urano e Urano, Neptuno. Três ciclos a iniciarem-se em Capricórnio. Portanto, o signo das estruturas sociais, o signo
da ordem social vigente, de uma civilização herdada da Era da Terra. Plutão estava a fazer um sextil a tudo isto, estava em Escorpião. E quem é que estava oposto? Júpiter. Portanto, dá a ideia que todos estes ciclos que se iniciaram, digamos que com, entre aspas, a bênção de Plutão, mas opostos a Júpiter, ou seja, contra a ordem do universo, contra as leis universais, contra as verdades universais. E realmente é o que eu vos digo, portanto, um tempo crucial durante esta conjunção, e eu não posso separar das outras duas, com grandes mudanças a nível mundial e civilizacional, e eu só pus aqui 3, que foi a queda do Muro de Berlim, foi o desmantelamento da União Soviética e foi o aparecimento da internet e da revolução eletrónica, dos chips, dos microchips, dos computadores, cada vez dos computadores mais pequenos, dos telemóveis, etc. Ora bem, uma década antes tinha havido 5 conjunções planetárias, 5 ciclos também, que ajudaram a modelar e a moldar os ciclos que começaram na década de 90. Este desenho também é do Barbeau e realmente em 81 nós temos a conjunção Júpiter-Saturno em balança, a tal que no ciclo de mutação de Júpiter e Saturno, todas as conjunções a darem-se em Terra, e há uma que se dá no signo de Ar, que é balança, em 81, depois em 2000 novamente no signo de Terra, para finalmente no ano 2020, em dezembro de 2020, Júpiter e Saturno a 0 graus de Aquário, e então agora entramos na era do ar. Portanto, aqui está esta conjunção, e esta conjunção em balança teve muito a ver com esta abertura do Muro de Berlim, do diálogo entre um mundo que estava polarizado, bipolarizado, não é? Com duas potências. Depois temos aqui uma conjunção de Júpiter-Plutão, que tem sempre a ver com, muitas vezes, com fanatismos, tem a ver com guerras e revoluções também. Nós tivemos uma conjunção semelhante a esta no ano de 2020, mas não foi a que veio a seguir a esta, porque as conjunções entre Júpiter e Plutão dão-se de 12 anos e meio em 12 anos e meio. Esta talvez não tenha sido a mais importante destas 5, mas esta foi a última conjunção antes de janeiro do ano passado entre Júpiter e Plutão. E foi também em balança. E depois tivemos também outra conjunção de Júpiter com Urano e outra conjunção de Júpiter com Neptuno. Tudo isto no espaço de 4 anos. E estas conjunções vão, de alguma forma, moldar, vão abrir, vão fazer a abertura necessária para que depois as grandes convulsões e as grandes mudanças se deem, então, no final do século, na última década, na década de 90. A primeira quadratura entre Saturno e Urano deu-se na altura em que Saturno estava a fazer a conjunção com Júpiter, em Touro,
a última conjunção, no ano de 2020, houve aqui um ameaço em 1999, mas a grande quadratura de Saturno em Touro e Urano em Aquário foi em maio de 2020. Poucos dias antes desta quadratura, tinha acontecido um grande stellium de dos 7 planetas tradicionais em Touro, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, tudo em Touro. Reparem a energia brutal de Terra e Terra-Touro que foi com que esta quadratura aconteceu e como que a conjunção entre Saturno e Júpiter, que se deu também no ano 2000, e de que nós já falámos, veio impregnada, e Touro é uma energia de posse, de matéria, de materialismo, de dinheiro, bancos, finanças, e portanto reparem que o ano 2000 começa com a introdução de uma nova moeda, que é o euro, que não está aqui, mas é uma fase de grande crescimento económico, mas é também uma fase de hegemonia das nações mais poderosas e mais ricas, e começa a acentuar-se cada vez mais as desigualdades daquilo que se chama dos países do Norte e do Sul, dos países mais desenvolvidos, dos países mais desfavorecidos e mais pobres. É muito engraçado, peço desculpa, é muito engraçado porque nesta quadratura, hoje, Saturno e Urano trocaram de lugar, portanto Saturno está em Aquário e Urano está em Touro, e a quadratura também é precedida de um grande stellium. Neste caso, o stellium não foi em Touro, foi em Aquário. Reparem que o stellium é sempre no signo onde está Saturno. Portanto, há 20 anos atrás, o stellium foi em Touro e Saturno estava em Touro. E fez uma conjunção com Júpiter em Touro. Passado 20 anos, 20 e pouco, há um stellium na lua nova de Aquário de 6 planetas em Aquário, só Marte dos 7 planetas tradicionais é que não estava lá, e Saturno está lá, Júpiter também lá está, também fizeram uma conjunção Júpiter-Saturno, e Urano é aquele que está, então, nesta altura, em Touro. Mas, então, temos aqui a primeira quadratura, ano 2000, ainda com um crescimento grande a nível económico, mas também com um grande desequilíbrio, uma acentuação muito grande das desigualdades. E depois temos a oposição. E temos a oposição, há quem dê 3 datas, o Barbo dá 3 datas, há quem dê 5 datas para a oposição, eu dei-vos aqui 3, em que Saturno estava em Virgem e Urano estava em Peixes, portanto, frente a frente, e na última, a 26 de julho de 2010, Saturno já está no início de Virgem e Urano já está no início de Carneiro. Há aqui uma coisa que eu... E há uma coisa muito curiosa, é que Saturno, quando está em Virgem, está nos últimos graus de Virgem e Urano está nos últimos graus de Peixe. E se lembram, a conjunção entre Júpiter e Saturno ocorreu nos últimos graus de Capricórnio. E, portanto, quando Saturno e Urano fazem a oposição em 2010, 2009 e 2010,
eles estão a fazer uma quadratura ao ponto do início desse ciclo. Portanto, a oposição, além de ser um confronto, um frente a frente entre Saturno e Urano, é também ambos a fazer uma quadratura ao ponto, ao grau onde o ciclo se iniciou. E o que é que isso quer dizer, uma quadratura em relação ao grau onde se iniciou este ciclo? Quer dizer um teste, quer dizer um grande teste. Estamos a meio do ciclo, não é? Portanto, há a conjunção, há a primeira quadratura e a oposição. Estamos a meio do ciclo. E a meio do ciclo é feito um grande teste. E realmente, nesta altura, não nos podemos esquecer que, principalmente nesta conjunção de 2009, Plutão estava a entrar pouco tempo depois em Capricórnio, e quando Plutão entrou em Capricórnio foi um descalabro. O primeiro grande descalabro foi a falência do Banco Lehman Brothers, mas há grandes crises e grandes perturbações financeiras a partir de 2008, 2010, 2011. Há uma crise muito grande económica nos Estados Unidos e que em 2008 e que se vai estender à Europa em 2009. Há uma desvalorização do euro e há países quase que entram em bancarrota, nomeadamente Portugal, a Grécia, a Espanha, com a célebre Troika, não é? E, portanto, tudo isto vem de um teste, e de um teste ao qual, se calhar, se percebeu que o ciclo tinha começado de uma forma equívoca e com valores equívocos. Barbeau também tem este desenho, eu quis guardar e apresentar-vos os desenhos dele mesmo, e cá está. Nós temos Saturno de um lado, temos Urano do outro, temos Plutão, acabadinho de entrar em Capricórnio, a fazer quadratura aos dois, e antes de Plutão fazer quadratura aos dois, havia aqui um ponto, mais ou menos 28 graus, que era o ponto do início deste ciclo, em que Saturno e Urano também fizeram a quadratura. Além disso, Saturno e Urano têm muito a ver também com tensões. Saturno é terra, Capricórnio, e Urano é ar. E, portanto, Saturno e Urano têm muito a ver com tensões, às vezes mesmo do planeta Terra, com grandes perturbações a nível do planeta. E realmente, nesta época, foi uma época de grandes desastres naturais e de problemas climáticos, nomeadamente aquele que deu mais que falar foi aquele vulcão da Islândia que espalhou aquela nuvem de fumo. E fumo é muito engraçado porque é terra misturada com ar, cá está, não é? É Saturno e Urano, e que impediu uma série de voos de avião e que depois se espalhou pela Europa toda, se bem se lembram, e portanto temos a oposição deste ciclo. E finalmente temos aqui a segunda quadratura. E a segunda quadratura, hoje, é o primeiro dia da quadratura exata entre Saturno e Urano. Só que desta vez, como eu vos dizia há bocado, Saturno está em Aquário e é Urano que está em Touro. E mais uma vez, esta quadratura dá-se na sequência de um stélio. Portanto, no dia 11 de fevereiro, que foi a lua nova de Aquário, 6 planetas em Aquário.
Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno. Só Marte é que não está lá. E Saturno em Aquário. Saturno é um dos regentes de Aquário, o regente tradicional de Aquário. Saturno em Aquário representa a responsabilidade pela nossa liberdade. Saturno em Aquário é o preço a pagar pela liberdade de cada um. Se uma pessoa quer ser livre, é ela que manda nela, não há ninguém que manda nela. É a pessoa que decide o que faz, o que pensa, o que tem, o que sente. É isso que é a liberdade. E, portanto, a pessoa tem que se responsabilizar por si. Tem que se responsabilizar pelo que faz, pelo que tem, pelo que diz, pelo que pensa, pelo que sente. É responsabilidade sua, porque é a sua liberdade. E então, esse é a essência do Saturno em Aquário. É o preço a pagar pela liberdade, é a responsabilidade de estar, de ser livre. E Urano em Touro. Eu digo muitas vezes que Urano vem espiritualizar a matéria, porque Touro é o primeiro signo de terra, é matéria pura. E eu digo muitas vezes que Urano vem espiritualizar a matéria. E como é que Urano espiritualiza a matéria? Touro é um signo que é regido por Vênus. Vênus neste momento até está em Aquário, portanto há aqui uma recepção mútua entre Urano e Vênus. E Urano espiritualiza Touro quando pede para que os valores que são defendidos em Touro sejam revistos, ou seja, o valor do ter e o valor do ser. Urano é a apologia do ser e Touro é a apologia do ter. E, portanto, a grande mudança que Urano quer operar em Touro é que o ter esteja ao serviço do ser. E que uma pessoa, para ser livre, tem que ser, não pode ter. Porque uma pessoa que tem, que possui, não é livre, porque tem medo de perder aquilo que tem. Está ligada e como o Rudyard dizia, dizia a respeito da casa 2, que vibra na energia de Touro, é muito importante não sermos possuídos por aquilo que temos. E é isso que Urano está a fazer em Touro, é impedir que sejamos possuídos por aquilo que temos. E, no fundo, esta quadratura, essa tensão, é sempre uma tensão entre o ter e o ser, entre a essência e a matéria e a substância, entre as regras e a liberdade, entre as estruturas e as não estruturas, entre campo livre. E no fundo, esta é a tensão que nós temos e que vivemos neste mundo. E digo-vos que é uma tensão brutal. Eu não sei se vocês a sentiram, mas eu sentia muito hoje. E tenho vindo a sentir. Bem sei que também tenho o Sol natal aqui perto e que isto aconteceu perto e isto está escarrapachado na minha revolução solar. Mas o que é facto é que se sente esta tensão entre o ter e o ser, entre o novo e o velho. Porque é engraçado, porque o velho está no signo do novo e o novo está no signo do velho. Por outro lado,
a inversão dos signos relativamente à primeira quadratura, há 20 anos atrás, representa um retomar desse tema. E nessa altura a força maior estava em Touro porque tinha havido um stellium em Touro. E neste momento a força maior está em Aquário, porque há um stellium em Aquário que ainda está a reverberar. E este stellium, parecido com este, mais intenso ainda do que este, aconteceu em 62, na Lua Nova de Aquário de 1962. Aí foi mais intenso, primeiro porque Marte também estava e depois porque houve um eclipse do Sol. E, portanto, foi ainda mais intenso do que este. Mas é natural que esta Lua Nova de Aquário seja o prenúncio e seja o início da semente que vai começar a despontar, da semente que foi plantada exatamente no dia do solstício de inverno, quando Júpiter e Saturno se uniram a 0 graus de Aquário. E o que é que eu acho que nós podemos esperar? Eu acho que nós podemos esperar uma revolução cultural, mudança de estilos de vida. Nós já estamos a perceber que nada vai voltar a ser como era antes. Avanços científicos e tecnológicos, e vai de certeza haver uma nova forma de olhar para cada um de nós, para a sociedade, para o mundo e para o sentido que a vida tem. Infelizmente, podemos esperar também aquilo que já existe, mas que se vai agudizar, que é uma grande crise social, económica e financeira. E aí é curioso, não tem graça, mas é curioso, porque num ciclo que se iniciou, penso que nos finais do século XIX e que vai terminar em 1942, há, em 1929-30, uma segunda quadratura Saturno-Urano, que deu origem ao crash da Grande Depressão. Também foi na segunda quadratura que esta crise económica e financeira rebentou. E, portanto, eu penso que esta quadratura Saturno-Urano vai trazer isso, vai trazer grandes movimentos sociais, vai trazer grandes protestos e grandes revoltas, vai trazer muita agitação social e vai trazer também uma grande crise social, económica e financeira. Eu termino com uma citação do Rudyard, em que ele diz: a segunda quadratura de um ciclo é uma crise de consciência. Isto é muito importante. Eu acabei de dizer que a segunda quadratura era uma crise social, económica, financeira, que eventualmente, não por causa da quadratura, mas por causa do stellium em Aquário, haveria uma revolução cultural e uma revolução nas mentalidades e na forma de olhar a vida, mas é principalmente uma crise de consciência, uma crise, e aqui a crise de consciência para mim tem muito a ver com o ter e o ser, o viver para ter ou o viver para ser, e o ter que estar ao serviço do ser. É uma época em que se tomam decisões a nível social, é uma época de revolução e de reformas, é uma época de atividade de destruição e transformação, e negativamente é uma época onde podem surgir muito naturalmente atitudes ditatoriais e cruéis. Lembrem-se que foi a seguir à segunda quadratura de 1929-30 que surgiram os grandes ditadores, não é? E pronto,
isto era aquilo que eu tinha para partilhar. Eu tenho aqui a bibliografia é muito... desculpem. A bibliografia só tem 2 livros. É o livro do André Barbeau, dos ciclos planetários e da astrologia mundana, e o livro do Rodear. E reparem, este livro do André Barbeau foi escrito em 2014, portanto é um livro relativamente recente. Agora o Rodear é de 83, quando ele fala a história ao ritmo do cosmos, e escreve esta maravilha. Ele escreve isto em 83. A segunda quadratura de um ciclo é uma crise de consciência. E é numa crise de consciência que nós estamos neste momento. É num momento de charneira, num momento de opressão. A liberdade interior ninguém pode dar. Não há nada exterior que possa mexer na nossa liberdade. Porque é um valor interior. É qualquer coisa que está intrínseco em nós. E, portanto, venham as máscaras, venham as limitações, venham não sair de casa. Se eu quiser ser livre, nada me vai impedir. Eu tenho é que aprender a ser livre a nível interior, dentro de mim para comigo, encontrar a minha essência. E é esta a mensagem que eu tenho para vocês neste dia, que é um dia muito especial também. É um dia de grande tensão, mas é um dia em que eu acho que a história se está a fazer. Em que eu não fui ver, aliás, eu acho que mais ou menos há muito tempo, mais de um mês, acho eu não vejo televisão, eu recuso-me. Portanto, eu não sei muito bem o que é que está a acontecer, mas tenho sempre alguns repórteres do cotidiano que se encarregam de me fazer chegar aquilo que eventualmente é mais importante. E no outro dia falaram do Trump e da força que o Partido Republicano está a dar novamente. E isto faz parte desta quadratura, não é? Faz parte do nascimento dos totalitarismos e das ditaduras, não é? Nunca se esqueçam que este ciclo começou em Sagitário, no final de Sagitário, com o regente de Sagitário, que é Júpiter, oposto. Portanto, é um ciclo de estruturação, de diálogo entre uma nova visão e o método para conseguir criar essa nova visão. A nova visão é Urano, o método é Saturno, mas começou oposto às leis universais, às leis cósmicas, à verdade que representa Júpiter. Portanto, neste momento, nós não podemos sair de lá, é uma boneca russa, nós estamos dentro deste ciclo. E este ciclo vai durar até, não sei quando é que eu disse, 1942, salvo erro. Pronto. Agora, podemos é fazer a nossa parte, porque nada está decidido. Não é? As energias estão cá, agora o que nós fazemos com elas somos nós que decidimos. E temos sempre esse papel para nós. E pronto. Agora, quero agradecer-vos eu ter tido um público para quem eu tenha partilhado estas reflexões, estas investigações que eu faço. Para mim não me faria muito sentido falar desta quadratura sem ir à procura do ciclo do qual ela faz parte e sem ir à procura do nascimento desta relação
entre Júpiter e Saturno, porque sempre que se inicia um ciclo é uma nova relação entre estas duas energias que acontece. E, portanto, quando elas estão a fazer um aspecto tenso, eu tenho que ir à base, eu tenho que ir à fonte perceber o que é que se está a passar. E é isso. Obrigada. Foi Olha, muito elucidativo. eu gostei. Agora, revendo, vamos ter, naturalmente, que ainda outra perspectiva. Agora vamos andando e vamos andando, não é? As coisas nunca estão acabadas. Esta é a primeira quadratura. Na segunda, eu penso que o Saturno está retrógrado, o Urano não tenho a certeza se está. A segunda é dia 14 de junho, não é? E na terceira, eles já estão os dois diretos outra vez, acho eu, e é na véspera do dia de Natal, a 24 de dezembro. E as quadraturas dão-se entre o grau 7 e o grau 13. E eles andam-se a esfregar entre o grau 7 e o grau 13 de Aquário e Touro. E quem tem planetas entre o grau 7 e o grau 13 dos signos fixos, Aquário, Touro, Leão, Escorpião, claro que vai sentir de uma forma mais intensa estas quadraturas e estas mudanças. Questões? Nuno, não há nenhuma questão? Estou esclarecido. Obrigado. E não queres acrescentar nada? Não. Obrigada. É tempo de silêncio. Ok, obrigada. Olha, meninos, foi um prazer mais uma vez. Foi um prazer. Eu estou em introspeção. Pronto. Não se esqueçam de olhar Vera. o calendário solar e de ver quais são os vossos dias. Vera, É que o ano bate com os vossos dias, é muito importante. a propósito do calendário solar, hoje o Sol está a fazer quadratura ao meu Sol natal. Mas foi um dia bom. Eventualmente foi um dia tenso. Sim. É tenso porque eu tenho o meio do céu a 7 de Aquário, onde está Urano, a quadratura é exata, portanto, Também. tenho o meio do céu e não está fácil.